Voltamos a falar agora sobre os tiros que atingiram o candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, nos Estados Unidos. Novas imagens mostram o momento, durante o comício, em que Trump é atingido. Nós vamos conversar ao vivo com o Eduardo Barão, que está em Nova York. Quais são as últimas informações, Barão? Sérgio, o Serviço Secreto americano acabou de dar uma nota dizendo o seguinte: o incidente ocorreu na noite de 3 de julho no comício de Trump na Pensilvânia. O Serviço Secreto implementou medidas de proteção e o ex-presidente está seguro. Esta é agora uma investigação ativa do Serviço Secreto e mais informações serão divulgadas quando disponíveis. Então a informação do Serviço Secreto americano é que Donald Trump está seguro e que toda essa área agora está isolada e passará justamente por essa investigação. As pessoas que estavam ali, os apoiadores de Trump também foram retirados do local. A informação é que foram ouvidos esses barulhos, eles não classificam nem como tiros, pelo menos na versão oficial. Mas evidentemente que tudo leva a que foram tiros, inclusive um deles que atingiu na orelha direita o ex-presidente Donald Trump. Toda essa área agora está cercada nesse momento e os apoiadores também foram retirados. Ele está no local seguro. Você perguntou agora há pouco se ele teria ido para um hospital. A informação é que sim, mas não tem detalhes de qual hospital ele foi. Essa área agora é tratada como cena de crime. Todos foram retirados. Ele tinha subido no palco apenas alguns minutos e tinha começado o discurso dele na Pensilvânia. É um estado importante aqui nos Estados Unidos, fica perto, inclusive aqui de Nova York. O Trump aparece nessa imagem logo depois, fazendo sinais como se estivesse bem para a população, acalmando de alguma forma ali os seus eleitores, enquanto o Serviço Secreto os agentes cercam ele nesse instante, né? Então, essa imagem está acompanhando do que aconteceu há instantes durante esse discurso na Pensilvânia, onde Donald Trump acabou sendo atingido na orelha. Dá para ouvir estampidos, né? Dá para ouvir barulhos do que seriam tiros, ainda não há confirmação, e imediatamente Trump leva a mão à orelha direita, onde ele acabou sendo de fato ferido. E imediatamente os agentes do Serviço Secreto realizam essa movimentação, inclusive o palco onde ele fica é um palco preparado para isso, né? E imediatamente ele é retirado, e ao ser retirado, ele acaba levantando ali o punho para de alguma forma dizer para os eleitores que ele está bem. É claro que tudo isso está sendo investigado nesse momento, ainda não há informações sobre o atirador, que evidentemente está sendo, nesse momento, procurado pelos agentes do Serviço Secreto e também pela polícia da Pensilvânia. As imagens mostram que ele sai andando do palco do comício, né? Faz um gesto ali também para os seus apoiadores, para a multidão. E aí, Barão, é que você ressaltava, né? A gente quer chamar atenção para essas imagens que foram as últimas, né? Do que de fato aconteceu, não só do momento em que ele é atingido de alguma forma, mas nesse momento você vê que ele acena ali aos seus apoiadores, às pessoas que estavam nesse comício, para repercutir, inclusive, esse acontecimento que acaba marcando já a corrida eleitoral nos Estados Unidos. A gente conversa agora com um professor médico. Olá, a paz seja convosco. Eu sou o pastor Jaime, do canal Igreja de Deus. Entra lá no YouTube, se inscreva no canal, dê o seu like, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Compartilhe com seus amigos e curta o canal, tá? Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. A paz seja contigo, que Deus possa te abençoar grandiosamente e poderosamente, em nome de Jesus. Pois bem, não estava previsto nós fazermos uma live hoje, mas devido ao acontecimento lá de ontem, né, que praticamente abalou o mundo, do atentado contra a vida do ex-presidente
Donald Trump, dos Estados Unidos, nós queremos falar alguma coisa sobre isso, tecer algumas considerações que nós achamos relevante para esse momento. E antes que nós comecemos a live, vamos ler a palavra de Deus que se encontra no livro dos Salmos 115, Salmo 115. Você pode pegar a sua Bíblia aí, eu estou esperando. Bíblia na mão, o diabo no chão e Jesus no coração. Salmo 115, meus queridos, minhas queridas, versículo 16, diz assim. Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós estamos aqui para esta live com teus filhos, com as tuas filhas, e nós queremos que a nossa voz chegue até o teu trono de graça nesta hora. Meu Deus, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos direcionar naquilo que vamos falar nesta tarde, que tudo que viemos a falar aqui possa ser para a tua honra, para a tua glória, para que o teu nome seja enaltecido, Senhor. No nome de Jesus, fica conosco. Que o Senhor possa nos dar direção, que o teu santo e bom Espírito, meu Deus, possa estar na direção daquilo que vamos falar nesta tarde. Fica conosco e abençoe a nossa vida. No nome de Jesus. Abençoe todos aqueles que está do outro lado, que está nos ouvindo, né? Que o Senhor possa abençoá-los no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, aonde vocês estiverem, que vocês se sintam abraçados por mim, mesmo de longe. Receba meu abraço em nome de Jesus. Pois bem, nós sabemos que as eleições nos Estados Unidos se aproximam e as eleições nos Estados Unidos, ela está pegando fogo, né? O presidente dos Estados Unidos, o atual presidente Joe Biden, ele está com o seu estado de saúde comprometido, abalado, precário, né? Como é sabido de todos nós, pelo noticiário, né? Da imprensa que todo dia publica isso, né? Que o presidente está com a sua saúde abalada, e diante disso, Joe Biden ele vem enfrentando uma pressão sistemática para que ele possa desistir da sua corrida à Casa Branca. Mas isso é uma coisa muito difícil de acontecer, né? Porque o presidente ele tem o direito automático de concorrer e de postular mais um mandato. Mas a turma que compõe o seu partido, né? Eles estão pressionando para que ele desista de ser candidato devido à sua saúde fragilizada, né? Essa semana, semana passada, o ex-presidente Obama, ele estava pressionando bastante para que Biden desistisse da corrida, para que ele pudesse colocar o seu nome como
como um dos candidatos à corrida da Casa Branca. Então, nós sabemos que o presidente John Biden está cada vez mais pressionado. Agora, o que chocou o mundo, né, foi o atentado ontem do ex-presidente Donald Trump. Ele teve um atentado, quase perdeu a sua vida. Me parece que uma jornalista perdeu a vida, né? Mas o atirador foi morto pela segurança de Donald Trump. Meus queridos irmãos, nós sabemos que o mundo está cada vez mais tenso. O mundo está cada vez mais tenso. O mundo carece de liderança, né? O mundo está carente de uma liderança forte. Interessante que o ex-presidente da França, Mitterrand, há muitos anos atrás, quando ele assumiu o poder, ele disse isso: o mundo está carente de um homem que venha resolver os nossos problemas. E esse homem, seja de Deus ou seja do diabo, nós o aceitaremos desde que ele venha resolver o problema do mundo. Então o mundo carece de uma liderança, mas quando nós analisamos essa falta de liderança no mundo, tudo isso faz parte de um contexto bíblico. As lideranças têm que cair. O líder forte tem que cair para dar lugar a uma nova liderança que se aproxima, que nós sabemos que é o anticristo que se aproxima. Nós estamos aí na iminência de uma nova ordem mundial, que nós sabemos que não vai ser uma nova ordem mundial. Para nós que temos conhecimento da palavra de Deus, vai ser uma nova desordem mundial. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Esse mundo, ele é dominado pelo diabo, por Lúcifer. Nós estamos aí se aproximando do ano 2030. Temos aí cerca de 5, 6 anos. Nós sabemos que existe uma nova ordem mundial e uma agenda chamada Agenda 2030, que nós já falamos sobre essa agenda, já discorremos sobre isso, né? E nós sabemos que isso cada vez mais está se tornando realidade diante dos nossos olhos. Interessante, meus queridos irmãos, que nós lemos inicialmente aqui a palavra de Deus, que diz que os céus, né? Vamos ler de novo. Os céus
Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Nós sabemos que os céus são do Senhor, como diz a Bíblia. Mas o mundo Deus deu aos filhos dos homens, Deus deu ao domínio do homem. No livro de Gênesis, versículo 1, capítulo 28, Deus diz assim: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e vocês vão dominar sobre ela, sobre os peixes do mar, sobre os répteis, sobre os animais. Então Deus deu o domínio desse mundo nas mãos do homem e da mulher, sua companheira, né? Mas nós sabemos, meus irmãos, que o diabo atravessou nessa liderança do homem, e o diabo usurpou esta liderança. E nós sabemos que um mundo dominado pelo diabo, um mundo nas mãos do diabo, é uma coisa terrível. O mundo, nós estamos enfrentando ultimamente um problema geopolítico muito grande, muito complicado. Nós temos aí a guerra da Rússia com a Ucrânia, que envolve vários países, né? Envolve os Estados Unidos, está envolvendo os países europeus, que estão mandando armamento, estão fortalecendo a Ucrânia, e a Ucrânia tem sido o osso duro de roer para a Rússia, né? Para a Rússia. Vladimir Putin, ele fez um projeto, ele planejou que ele venceria essa guerra da Ucrânia numa rapidez muito grande, assim como ele fez com os países vizinhos da Rússia, né? Ele exerce um poderio muito grande, ele achou. Mas ele não esperava com o fogo dos inimigos, né? Tanto os Estados Unidos como a União Europeia, eles têm abastecido a Ucrânia, fortalecido a Ucrânia belicamente. A Ucrânia tem resistido bravamente e tem defendido seu território bravamente, e essa guerra se estende. Cada vez mais nós estamos vendo que o Putin, ele está ameaçando o mundo com uma bomba nuclear. Ele está ameaçando acabar o mundo com uma bomba nuclear, né? Mas nós sabemos que os Estados Unidos, ele tem a bomba nuclear mais potente do mundo. Então são duas forças que a gente não sabe até onde pode nos levar esse conflito. Aliado a isso, nós temos também o problema lá da China com Taiwan, né? Um problema sério ali. A China tem ameaçado, tem mandado os seus soldados, navio para a fronteira de Taiwan. Os Estados Unidos também tem interesse em Taiwan, defende Taiwan. Os Estados Unidos também está com a base militar ali. Então vejam, meus irmãos, que o mundo está tenso. Nós temos o problema lá da Coreia do Norte, que sempre provoca a Coreia do Sul, e o Japão que está vizinho. Nós temos o problema aqui na América do Sul, onde nós residimos, onde nós moramos, onde está o nosso país.
Nós temos o problema aqui da Venezuela, da Guiana também, que esses dias quase que entraram numa guerra sem precedente. Teve a intermediação de alguns líderes aqui da América do Sul para que isso não acontecesse, mas o problema ainda está em curso e nós não sabemos que hora que tudo isso venha a erupção novamente como um vulcão. Já temos um vulcão no mundo, né? Aliado a isso também, nós temos os conflitos ideológicos. Problema ideológico entre capitalismo, comunismo. Problema ideológico na área espiritual, na área da religião, como o judaísmo, cristianismo, islamismo, né? Nós temos uma série de problemas que mostra que o mundo está à beira do caos. Nós já fizemos algumas lives aqui em relação ao conflito do Hamas com Israel, Hamas, Hezbollah e outros grupos terroristas, né? E aí agora nós temos esse problema lá nos Estados Unidos. Nós sabemos, meus queridos irmãos, que os Estados Unidos, ele é o pêndulo do mundo. Deus levantou essa nação como equilíbrio do mundo, né? Nós sabemos que o mundo não terminou em uma grande guerra ainda, porque os Estados Unidos sempre faz uma intermediação ou na área diplomática ou mesmo na força, né? Através da sua potência bélica. Então, os países mais grandes, mais potentes, não invadem as nações mais pequenas, porque justamente temem uma represália dos Estados Unidos. Então Deus colocou os Estados Unidos como um ponto de equilíbrio no mundo, né? Como um pêndulo, como um peso, né? Um peso. Mas nós temos agora lá, os Estados Unidos está num problema ideológico terrível lá, né? Essas eleições entre Biden, Donald Trump, está cada vez mais acirrada. Nós sabemos que é um grupo muito grande que não quer que o Donald Trump venha novamente governar os Estados Unidos, né? Que o Donald Trump, nós sabemos que ele é uma liderança forte, uma liderança pesada. A palavra Donald, ela quer dizer: o Senhor é o meu juiz. Então, o mundo tem medo do juízo do Trump, né? Donald Trump, quando ele foi presidente, ele foi um juiz no mundo. Ele foi o primeiro presidente que se atreveu a visitar a Coreia do Norte. Ele pisou no solo da Coreia do Norte. Então a palavra Donald Trump, Donald quer dizer: o Senhor é o meu juiz. E Trump quer dizer trombetas. Imagina só, né? Se Donald Trump volta ao poder agora, ele vai fazer um juízo sobre o mundo e pode-se começar a tocar as trombetas que são proféticas, né? E nós sabemos que as trombetas na Bíblia elas são proféticas, elas são
elas são trombetas de juízo. As trombetas vai trazer juízo sobre a humanidade, né? E mesmo desconhecendo a palavra de Deus, o mundo teme o Donald Trump, né? Então nós estamos lá nesse problema terrível, e agora esse atentado aí contra o Donald Trump, nós tivemos aqui recentemente aqui no Brasil também, o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, que também sofreu um atentado muito grave antes das eleições, e isso fortaleceu mais o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro para ganhar as eleições. Nós não sabemos no que esse atentado aí vai dar, aonde vai chegar. Mas há uma possibilidade, meus queridos irmãos, há uma possibilidade do Donald Trump se fortalecer nessa corrida à Casa Branca. Agora nós sabemos que o Donald Trump, o Senhor é meu juiz, né, como é o significado do nome dele, ele é uma pessoa controvertida, né, polêmica. Nós sabemos que ele foi o presidente que mais se aproximou de Israel, que esteve mais próximo de Israel. Ele foi lá no Muro das Lamentações, fez uma oração, e ele falou: ninguém toca em Israel. E aí nós temos a promessa lá, lembra? Gênesis capítulo 12, a Bíblia diz: bendito todos aqueles que te abençoarem, e maldito todos aqueles que te amaldiçoarem. Então o Donald Trump, por ser amigo de Israel, ele tem as bênçãos de Deus, né? Deus pode estar por trás de tudo isso, numa futura eleição aí de Donald Trump. Eu não estou dizendo que ele vai ser eleito. Nós sabemos que uma eleição é complexa, né? Há uma complexidade muito grande numa eleição, uma dificuldade muito grande, são várias correntes. E nós não sabemos até onde isso vai chegar, mas há uma possibilidade muito grande de Donald Trump ser eleito, voltar à Casa Branca, voltar a ser presidente nos Estados Unidos. Interessante que quando o Donald Trump foi presidente, né, eu disse aqui que o nome dele significa Donald, quer dizer, o Senhor é meu juiz. Ele tentou ser juiz do mundo. Os irmãos lembram que ele tentou fazer um plano para salvar o mundo, o acordo de paz entre israelense e os palestinos, em 28/1/2020, o acordo de Abraão, ou o pacto abraânico, né? A união entre os árabes e os israelenses, entre os Emirados Árabes, né? Israelense, ele tentou fazer esse acordo. Então, quando nós falamos de Donald Trump, é cercado de mistério, né? Cercado de mistério. A gente sabe que, biblicamente, o mundo não terá paz. Jesus disse assim: olha, eu deixo-vos a minha paz. Mas você tem que aceitar Jesus no seu coração, nós temos que aceitarmos Jesus no nosso coração, para que nós possamos ter paz, né? Ele deixou a paz dele: ó, deixo-vos a minha paz. Agora, quem não toma posse dessa paz, não tem paz. Então o mundo não vai ter paz, a não ser quando Jesus arrebatar
a igreja, nós teremos paz, né? Mas o mundo ainda vai sofrer um caos muito grande. Então, essa questão do Donald Trump sempre foi emblemática, né, para os Estados Unidos. Eu me lembro que o treinador, que era treinador da seleção brasileira, o Zagallo, ele disse assim: vocês vão ter que me engolir. Numa época que ele estava numa rejeição muito grande, né? A maioria da imprensa brasileira não queria que ele fosse o técnico da seleção brasileira, e ele ganhou um jogo lá e ele falou: olha, vocês vão ter que me engolir. Então talvez o mundo, os Estados Unidos e o mundo talvez vai ter que engolir o Donald Trump novamente. E como eu estava dizendo, né, ele tentou fazer esse acordo, né, de Abraão, um pacto abraâmico, né? Aliado a isso, ele tem um genro, Jared, né? Correy Kushner, Jared. E os estudiosos da Bíblia vêm apontando muito que ele é um forte candidato a ser o anticristo. Não é eu que estou falando, eu não vou por esse viés, tá? Não acredito nisso, não acredito que isso vai se consumar, não, eu não acredito nisso, né? Mas esse moço, ele tem um projeto impressionante. Sabia que o genro do Trump, Jared, ele tem um plano para solucionar os problemas do mundo. Vocês não vão imaginar isso, que audácia, né? Ele tem um plano para solucionar, para trazer solução para os problemas mundiais, para os conflitos mundiais, né? E esse acordo de Abraão era justamente para resolver os problemas geopolíticos entre Israel e os palestinos, para trazer paz entre os árabes, né? Meus queridos irmãos, biblicamente, nós sabemos que esse problema dos palestinos com Israel, ele não é um problema político. Não vai ser resolvido politicamente de forma nenhuma. Não vai ser resolvido politicamente de forma nenhuma. Nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos a Bíblia. Por mais que Donald Trump tenha boa intenção, e eu acredito que ele tem, que o genro dele também tenha, mas eles não vão conseguir resolver esse problema politicamente. Esse problema entre Israel e os palestinos, entre o mundo árabe, entre os descendentes de Ismael, entre os ismaelitas, ele é um problema espiritual, não é um problema político. Ele é um problema espiritual. Esse problema faz parte do grande conflito cósmico entre Deus e Satanás. Aí você pode me perguntar: pastor Jaime, o que significa o grande conflito cósmico entre Deus e o diabo? O grande conflito cósmico entre Deus e o diabo é a luta pela mente e pelo coração do homem. Irmãos, quando Deus lá no passado ele disse: ensine a criança no caminho que ela deve andar, e mesmo depois que ela ficar velha, ela nunca vai se esquecer do Senhor, de Deus. Deus sabia o que ele estava fazendo. Deus sabia o que ele estava fazendo. O problema ideológico é um dos piores problemas que nós temos. Nós
somos cristãos. E nós sabemos que desde que Jesus fundou a sua igreja, os 12 apóstolos, todos eles morreram pela ideologia cristã. O diabo matou todos os 11 apóstolos, exceto João, que morreu ilhado lá exilado lá na ilha de Patmos, né? Mas os demais todos foram mortos, defendendo a ideologia do cristianismo. E nós sabemos que quando nós temos uma ideologia cristã, o que Jesus disse? Vocês não devem temer aquele que mata o corpo. Vocês têm que temer aquele que mata o corpo e o espírito e ainda lança no inferno. Porque, meus queridos irmãos, as pessoas podem matar o corpo, mas o espírito não. A ideologia não. A ideologia não se mata. Uma ideologia não se mata. Veja bem, Israel está ganhando a guerra do Hamas. O Hamas está praticamente exterminado. O Hamas, o mês passado, pediu trégua. Eles querem fazer um acordo, estão desesperados para fazer um acordo com Israel, porque eles sabem que eles já perderam a guerra. Israel eliminou praticamente todos os líderes do Hamas. Mas acabou a guerra? Não. Nós matamos pessoa, mas uma ideologia não se mata. Você mata um, nasce outro. Uma ideia não se mata. Não se mata. Israel pode exterminar, nunca vai conseguir exterminar 100% uma liderança do Hamas. Nunca vai. Uma ideologia é uma ideologia. Judaísmo é o judaísmo. A cultura judaica, ela influenciou o mundo. É por isso que Satanás, ele quer exterminar a ideologia judaica, porque é uma ideia, e uma ideia não se mata. Você mata a pessoa, você pode matar um cristão, você pode matar um judeu, mas você não pode matar o que está dentro do coração dele. A ideologia que os seus pais ensinaram são princípios cristãos que nós não abrimos mão. Né? Então não se mata. Deus sabia disso. Olha, veja bem. Quando o diabo se rebelou contra Deus no céu, Deus podia ter exterminado Satanás sumariamente. Deus podia ter feito. Por que Deus não fez? Porque Deus sabia que era uma ideia não se mata. Se Deus tivesse exterminado Satanás sumariamente, os anjos poderiam se perguntar: será que ele não tinha razão? Será que Lúcifer não tinha razão? Será que Deus está escondendo alguma coisa? Será que Lúcifer sabia demais e por ele saber demais, Deus o eliminou ou exterminou? Os anjos não conheciam o pecado antes. A Bíblia diz que o pecado é um mistério. Satanás ele pecou por iniciativa própria. Então, se Deus elimina Satanás sumariamente, Deus ficaria numa posição muito difícil. Porque uma ideia não se mata, a ideia ia continuar, ia perpetuar. Então, o que Deus fez? Deus expulsou Satanás para a terra. E eu sempre falo que o homem é uma ratoeira o homem é uma ratoeira que Deus criou para prender Satanás. E o Satanás está preso há mais de 2.000, há 6.000 anos,
preso com os problemas do homem, e ele não consegue sair, ele não consegue resolver. Olha o problema aqui. Olha esse problema aqui, meus queridos irmãos. Olha esses problemas que nós estamos hoje, geopolítico. Jesus falou, vocês vão ouvir falar de guerra e rumores de guerra. Nunca houve tanto rumores de guerra como nos nossos dias. Problema ideológico na área política, na área religiosa, como eu já frisei aqui, problema entre muçulmano, cristão, problema entre cristão e muçulmano, problema entre islamismo e judaísmo, israelense, e isso atravessa o mundo. Então o diabo está preso também nesses problemas, e o caráter de Satanás está sendo revelado através do tempo. Deus apostou no tempo para que o caráter de Satanás fosse revelado. Deus sabia que uma ideia não se mata. Então Deus apostou no tempo. Uma ideia se combate com outra ideia melhor. Deus apresentou uma ideia melhor. Deus apresentou o seu Filho. E a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus ofereceu o seu Filho. Poderia alguém mostrar mais amor do que esse, de dar o seu próprio Filho para resolver o meu problema, para resolver o seu problema? Deus apresentou uma ideia melhor. Agora, aqueles que não querem aceitar a ideia melhor de Deus, vai continuar aí acreditando no comunismo, no capitalismo, no islamismo, na política, nos políticos, que não vai resolver o problema do mundo. O mundo jaz no maligno. Então Donald Trump, por mais que ele tenha boa vontade, e eu acredito na sinceridade dele, mas ele está sinceramente enganado. Ele não vai resolver o problema geopolítico entre israelense e palestino com esse pacto de Abraão. E se ele voltar à presidência, ele vai tentar levar à frente esse projeto, esse pacto abraânico. Ele vai tentar levar à frente. Agora, eu até acho, meus queridos irmãos, que Donald Trump perdeu as eleições passadas, porque ele entrou num viés, ele entrou num problema, ele entrou num caminho que pertence a Deus. Quem vai resolver todos os problemas do mundo é Deus. Deus é que é o juiz. Deus é que é o juiz. Lá no Salmo 24, a Bíblia diz que a terra é do Senhor. Deus não perdeu o controle. Não, Deus não perdeu o controle. Deus está no controle desse mundo. E Deus sabe que Satanás é que está levando o mundo ao caos que o mundo está. Se nós abrirmos a nossa Bíblia lá no livro de Lucas, no capítulo 4, nós vamos ver a ideia de Satanás. Satanás, ele mostrou todos os reinos desse mundo para Jesus. E ele disse, olha, tudo isso aqui é meu, eu dou a quem eu quiser.
O único problema é que ele queria que Jesus o adorasse, né? E Jesus disse: afasta-te, Satanás, porque só ao Senhor prestarás culto e só a Ele adorarás. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Não existe um outro Deus. Satanás, ele tem uma obsessão, ele quer ser adorado. Eu disse que eu li aqui inicialmente o Salmo 115, versículo 16, quando a Bíblia diz que os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. A liderança Deus deu aos filhos dos homens. O mundo começa com a liderança através de Adão, quando Deus criou Abraão e Deus deu a liderança na mão de Abraão. Infelizmente Adão fracassou, né? Ele foi vencido por Satanás. Então, a partir daí, se julga que ele é o dono desse mundo. Veja, ele ofereceu tudo para Jesus. Ele disse: a mim foi dado e eu dou a quem eu quiser. Não, ninguém deu nada para ele. Ele usurpou de Adão, né? Ele usurpou e ele se julga o dono desse mundo. Ele ofereceu os reinos, a liderança desse mundo para Jesus. Ele ofereceu, né? Ele disse que era dele, ele dava a quem ele quiser. E Jesus disse: olha, aí vem o príncipe desse mundo e eu nada tenho a ver com ele. O apóstolo Paulo, no livro de 2 Coríntios 4:4, ele diz que o Deus desse século tem cegado o entendimento dos homens para que os homens não vejam a verdade. Meus queridos irmãos, aí está o problema da humanidade, é de ser guiado por um guia cego que é Satanás. E a Bíblia diz que se um cego guiar o outro, ambos cairão no buraco. O mundo está caindo no buraco porque está sendo guiado por Satanás. Mas nós sabemos que muito em breve nós seremos governados pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo está abalado, problemas de um lado, de outro, guerra, rumores de guerra, né? Os Estados Unidos, nós sabemos que é o país, um país mais forte do mundo, né? Colocado por Deus para ser o equilíbrio do mundo, para ser o pêndulo do mundo. E os Estados Unidos está ruindo também, né? Politicamente, economicamente, né? Mas tudo isso, meus queridos irmãos, nós que conhecemos a Bíblia, está dando lugar ao novo líder que está chegando aí, que é o Anticristo. A nova ordem mundial, se vai ter uma nova ordem mundial, é porque vai ter um novo governo mundial. E isso está agendado para 2030, Agenda 2030, né? Nós sabemos que o mundo vai ter uma nova liderança. E essa liderança vai ser o Anticristo. Tudo converge para lá. Esses atritos, atentado com Donald Trump, guerras, rumores de guerra. A gente vai ver muita coisa ainda daqui para lá. Muita coisa vai acontecer. Isso nós sabemos que a palavra de Deus, ela está se cumprindo rapidamente. O tempo urge. Chegou o tempo, meus irmãos, que nós devemos estudarmos a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que essas coisas não podem pegar a gente como um laço. A gente não pode ser enlaçado por isso. Nós temos que estarmos à luz da palavra de Deus. Salmo 119, 105, diz que a palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho, ela é lâmpada para os nossos pés. Nós sabemos que tudo isso
tudo que está acontecendo vai intensificar muito, porque o mundo jaz no maligno. Esse atentado lá, Donald Trump, pode dizer muito, né? Do que vai acontecer daqui para frente. Nós não sabemos, só Deus sabe. Mas o que nós sabemos é que Deus está no controle de tudo. Que Deus possa nos abençoar. Vamos ficar atentos, porque nós sabemos que a nossa liderança eclesiástica hoje, os pastores, eles não estão atentando para a palavra de Deus. O que Jesus disse? Olhai para a figueira. Deus disse, olha, olhai para Israel. Olhe para Israel. Meus irmãos, se nós olharmos para Israel hoje, o que está acontecendo com Israel? Israel está tranquilo, Israel está confortável lá na sua terra. É isso que está acontecendo? Não. Israel está cada vez mais cercado pelos seus inimigos. Existe um mosaico ali de 23 nações árabes, todas armadas até os dentes e querendo destruir Israel. Quando eu disse aqui que o problema de Israel não é político, o problema de Israel é espiritual, eles não querem a criação de um Estado palestino, não. Eles querem o extermínio de Israel. Eles querem varrer Israel da face da terra. Eles não querem que Israel exista. Por quê? Porque a palavra Israel quer dizer aquele que luta com Deus. Israel é Israel de Deus. Lá em Mateus diz, Mateus 24, 13, se não me engano, vocês serão odiados de todas as gente por causa do meu nome. Por causa do nome de Deus que eles são odiados. O diabo está por trás para acabar com Israel. Porque se Satanás conseguir acabar com Israel, ele prova que Deus não existe. Ele prova que Deus não existe. Então isso é um conflito cósmico entre Deus e o diabo. Como Deus disse para Josafá, nessa luta não tereis que lutar, porque essa peleja é minha, essa peleja é de Deus. Todos esses conflitos, atentados, guerra, rumores de guerra, que está deixando o mundo em pânico, isso significa que Jesus está voltando. Jesus diz, quando vocês verem acontecendo todas essas coisas, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Meus queridos irmãos, a nossa redenção está próxima. Aleluias. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar, você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Entra lá no meu canal, no YouTube, a Igreja de Deus, o nome do canal é Igreja de Deus. Dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Shalom, Deus abençoe a sua vida.